Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Salve. Estes bons ares nos saúdam mais uma vez. Bem-vindos todos vós. Estes bons ares que nunca nos abandonam. Estes bons ares que nem precisamos estar colocado e pendurado, que precisamos, que podemos pegá-lo, abotoá-lo em nós. Estes bons ares que sempre o são e assim serão sempre, na medida que sem estes ares não haveria possibilidade de estarmos aqui. Nem todos vós encarnados nesta terra, nem todos os seres que estão aqui desencarnados nesta terra. Aí a grande questão, desencarnados desta terra, nestes ares que não precisam abotoá-los em si mesmos, já que permanentemente são feitios, são filhos do ar, filhos de outros elementos também, mas em se tratando destes ares que aqui estão, e fazem um convite especial para todos nós, dando a possibilidade de aqui estar, o ar. A grande questão, seres desencarnados desta terra. Quer dizer que a pólice de que estes seres desencarnados desta terra não são seres paralelos a vós, porque são desencarnados, já que, assim sendo, estavam encarnados. Como todos vós encarnados neste campo de vida, de encarnados, é plausível que seja e estejam todos recordando disto, constantemente e permanentemente, mais do que tudo que possa ser nesta terra, recordando que sois da natureza humana espiritual, encarnados. E se tratando dos encarnados, eles respiram porque têm pulmões. Quer dizer que a natureza, ela não dá pulos e nem saltos gigantes, ela dá o pulo necessário que foi preciso dentro de todo o milagre, da possibilidade de aqui estar. Foi um salto, mas este salto trouxe todos vós deste tamanho, e depois mais um salto lento, até que possam estar do outro lado, desencarnados nesta terra. O ar é tão absoluto que respiram como todos vós, salientando isto. Senão não precisariam ter mais nariz, nem impressão de nariz, nem impressão de olhos e nem impressão de nada. Então, se os pulmões eram relevantes aqui, os pulmões são relevantes lá. Tudo que diz respeito ao que vem vindo do mais sutil para o mais pesado, até que chegue a todos os vossos órgãos, a todos os vossos tecidos bem pesados que aqui estão, até que possamos que o traçado seja o oposto. Nesse traçado oposto, os saltos também são assim. Então, a impressão que todos têm aqui terão lá, e lá quer dizer que a impressão de que tem ar é porque tem ar. Então, tem ar de todo modo, tem ar difícil de respirar, tem ar muito difícil, pouco difícil, tem ar com facilidade de respirar, e tem ares tão sutis e delicadeza, que poderemos estar respirando estes ares para sempre. É assim. No tocante a isto, todos sabem, lá no fundo, todos sabem disto porque vieram de lá. E quando respiraram, vieram para cá. E num instante haveriam de respirar este ar do campo de vida dos encarnados. Vós, encarnados,
Se pudéssemos mandar levantar a mão, todos encarnados levantariam e saberiam, nossa, sou encarnado nesta terra. Isto é simples para todos que estão aí, encarnados. Ora, eu não entendo bem o que significa encarnados. Significa para todos vós, para que possamos tratar dos encarnados, quer dizer que precisaria tratar daquilo que era antes do encarnado, e que será depois do encarnado, algo que encarna e algo que desencarna. Quer dizer que para aqueles que são deuses por si mesmos, fizeram seus cabelos, fizeram toda a sua natureza, e fizeram a capacidade de pensar, a capacidade de sentir, fizeram a capacidade, todas as outras, até de trazer outros seres para esta terra, fizeram tudo. Então estes seres que são tão grandes deste modo, podem, só apenas estes, dizer, será que existe Deus? Será que existe algo que faça realizar esta obra gigantesca onde estou? Quer dizer que por si mesmo, então, poderiam dizer sim, fui capaz de realizar a mim mesmo, no tocante a tudo de que diz respeito a todos vós, eu fabriquei, me fabriquei. Fabriquei-me. Então, este ser pode até questionar, porque ele fabricou até os verbos que fazem realizar a obra, são o realizador, aquele que faz, aquele que aponta todos os seus verbos que são possíveis. Então poderíamos dizer que ele também fabricou os verbos, então ele poderia trazer para si mesmo o verbo. Daquilo que você possa do verbo discutir, se existe a possibilidade de um ser, e que este ser que faz, que pode, que sustenta tudo, que faz tudo sustentar, de que é uma inteligência maior, que podemos dizer de Olorum, podemos dizer de Deus Todo-Poderoso, seja o que for, o emanador, o sustentador, aquele que faz conceber. Então, para todos vós encarnados, veja como tratamos disto. Se falamos do ar, aí tratamos do nariz, aí tratamos do ar do encarnado. Sabe por que tratamos disto? Porque ninguém trata. Todos tratam na pólice de que se o nariz tem algum problema, se a garganta tem algum problema, ou se os pulmões têm algum problema, ou qualquer outro tipo de órgão, isso quer dizer que jamais tratamos na pólice destes ares que todos respiram igualmente. Aliás, estão respirando o mesmo ar que o outro respirou um tanto, porque ele, em ebulição, ele pode sair de vossos pulmões e entrar em outros pulmões e assim por diante. Isso significa também que disto reinamos de tal modo que este ar é obrigatório para nós. Ele obriga-se e não precisamos pagar nada por ele. Obriga-se. Nessa questão tão simples, mas extremamente simples, é aquilo que só vos sustenta e é tão simples que nem é louvável. Não, será que fazemos o dia do ar? Deste ar que está aqui. Mas se tornando ao que tratávamos, então aquilo que todos vós, no primeiro inspirar, demonstram que estão hábeis, que têm habilidade o suficiente, seja do que for, daquilo que foram mantidos, sustentados. Então, o que sustentou, veja bem, não é a mamãezinha nem o papaizinho. Quem sustentou é aquilo que sustentou o papaizinho e a mamãezinha, e que sustentou todas as possibilidades dele poder dizer que é a mamãezinha e o papaizinho. Então, estamos um pouco antes. Quer dizer que ficamos tão donos, tão arrogantes, que podemos dizer que nós somos os sustentadores, é isso? Somos a pólice insignificante de tudo que nos é sustentado, de tudo que nos fez aprover de aqui estar, daqui poder se manifestar, de poder se deslocar de um lugar para outro, estar sentado aqui. Tudo isto
Quer dizer que de todos os reinos antecessores a todas as possibilidades não se consta. Não se consta. Se consta a partir do quê? E de que tamanho ficamos tão arrogantes disto? E todos os nossos ancestrais ficaram arrogantes, eles ficaram arrogantes, e eles são os sustentadores. Então, se fizessem esses sustentadores por si mesmos, todo o seu organismo, todo o seu útero, fizesse toda a possibilidade das trompas, do falácio e de tudo mais, realizar a obra por si mesma e fizerem costurar naquela máquina de costurar, e que na cópula também costurar a possibilidade de copular. Enfim, tudo isto tão simples, nada disto, tudo foi sustentado. Sabe, algo intrigante para todos vós encarnados e desencarnados que aqui estão, muitos, muitos e muitos, mesmo a pólice da impressão, do que seja. Então, se podemos dizer que não há Deus porque me autofiz, do outro modo também pode dizer, não, eu me autofiz. Então, como eu me autofiz, não precisa existir Deus. Como eu também me autofiz, eu tive que fazer o ar. Eu tive que fazer todos os elementos. Eu tive que fazer os ossos, os nervos. Eu tive que ter a capacidade mais sutil ainda da capacidade de pensar. E podemos fazer a capacidade de algo tão arrogante que possa tratar da mente. Então, que tal substituirmos mente por todos os capacitadores que temos da natureza humana e espiritual, interligados a este grande mundo lá fora? Aí nós não temos uma mente, nós temos um sucursal interseccionado, que quando pensamos não sabemos qual pensamento é original, se é do vizinho, se é da frente, se foi antes, se foi quando era pequeno, se for grande, quando for maior e tudo mais. Não sabemos. Então estamos revelando só o feitio mais simples existencial de todos vós. Nisto, no interior deste portal da edificação está escrito, não significa nada, um consignado, escrito na língua portuguesa, portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Num simbolismo, dentro e fora, que num simbolismo, dentro e fora são existentes, porque está escrito dentro e é existente. Existe um sucursal externo, que também é existente. E neste pórtico, o que se trata, em absoluto, poderemos ter a revelação, se sabemos o verbo saber, revelar, odiar, demonizar, e seja o que for, podemos ter a capacidade também de utilizar o verbo para nós mesmos. Revelar é um verbo. Está na capacidade da natureza humana e espiritual. Está revelados que, em primeiríssimo lugar, não criaram nada, nem sustentam nada. São sustentados, são intermediários. E todos também antes foram intermediários. Mas existem bons intermediários, péssimos intermediários. Mas como bons intermediários, podemos sempre dizer para nós mesmos e para tudo que está à nossa volta que somos intermediários. Então, olhem bem. Sabe este grande mundo lá fora onde viveis? A imensidade de que é? Só entendemos deste mundo quando pretensiosamente separamos e dizemos algo que é nosso. A partir daí é o que entendemos, não é? Mas é muito incrível isto. Se tem todo o Éden, em total possibilidade, de toda combinação possível, até da temperatura ideal para que possam viver nesta terra, só dizem o que é vosso quando fazem uma cerca aqui e diz, isto é meu. Dizendo que aquilo que é vosso está sentado na terra, no solo, que é gigantesco,
será que dá para repartir este solo num pedaço assim, lá nas profundezas, até fazer um combinado com o Japão, talvez? Falar, metade é meu, e metade, da baixo para cima, até que sair do outro lado, é seu. Assenta-se, toma aquele terreno, aquela terra, seja o que for que toma, e disto, isto, e depois disto e disto é meu. E dentro da legalidade associativa desta terra, havia testemunha de que de verdade é. E de que de verdade que existe uma potência externa neste mundo, que enche nossos bolsos e esvazia. Então, quanto mais bom bolso vazio e temos a potência deste mundo, maior é o lugar que dizemos assim, isto é meu. Pegou o solo, barbarizou o solo, diz que é seu até a água mais profunda, diz que é seu também isto e aquilo. Aí, diante disto, ele formatou-se algo que está muito distante do fundamento que acabamos de tratar. Não fez o solo, não fez as pedras do solo, não fez as minerais do solo, não fez a água profunda, não fez nada. E ele diz, é meu. Mas se fora daquilo, o Éden for gigantesco, não considera-se como Éden? Não considera-se de que a maior obra possível sustentada que possa existir num único e pequeno planeta, uma orbe. Mas sabe o que fizemos civilizatoriamente? Ficamos donos da orbe. Com cercas imensas, fundamos, extorquimos, ladroamos e dizemos que é nosso. Mas aí podereis dizer que esta pátria onde viveis aqui, nesta redoma, nesta falange imensa de seres de alguns milhares, e que é vossa. É vossa. E nossa capacidade imensa, a partir daquilo que quando os ares não são nada, de que a competência de realizar a obra de si mesmo é absolutamente enganosa e trapaceira, que nos deixam apenas um pequeno vestígio insignificante de ser intermediários de algo. Mas quando nos juntamos no intermediário de algo, e que é gigantesco, tomamos conta de um planeta, surrupiamos o planeta inteiro e dizemos que fazemos parte desta grande civilização. E ficamos importantes disto. E somos muito mais importantes quando estamos no capital e no reino, onde ele é superior a outro. Então dizemos que ele é superior a outro e somos superiores sim. Se não neste desígnio, ficamos superiores no que quisermos. Ficamos superiores porque daquilo que dizemos que é meu, é 10 vezes mais do que o outro que é meu pequenininho assim, e porque ele é grandão, então eu sou um meu grandão, surrupiador maior ainda. Então haveria de ser algo. Quando pudéssemos ter o desígnio do que é meu, ter a humildade de saber e pedir uma licença imensa por aquele solo, por aqueles minerais. E principalmente por um cartaz para nós mesmos no espelho. Isto não é meu. O solo não é meu. O que vem do solo que eu digo que é meu. Das madeiras que eu digo que é minha, que foi surrupiada de uma árvore gigante. E todos os minerais que eu utilizo, se isto for uma revelação, temos um retorno e pedimos a graça disso. E temos uma gratidão por isto. E vamos pedir, posso me alojar temporariamente
Então tomamos de assalto tudo. Tomamos de assalto até a ideia que temos, ou a impressão da ideia que temos do que quisermos nesta terra. Que, ora encarnados desta terra, desencarnados desta terra, mas retornando, são desencarnados porque estiverem encarnados. E esta roda vira rapidamente. Talvez estariam aqui e todos estes encarnados estarão lá, respirando. Mas quando estiverem respirando lá, recordem disso que tratamos. Não sois dono do ar, nem de outro campo de vida, nem de outra manifestação, nem de nada. Quando isto de nada acontecer, começamos a ter um princípio digno. Talvez os silvícolas é o que ainda resta de um respeito profundo por onde habitam, e um respeito profundo daquilo que não surrupiam, daquilo que estão em gratidão, daquilo que manifestam. Ora, encarnados desta terra, estão em civilizações antigas, muito antes deste país, de outros países. Então viemos surruptadores. Mudou-se todo o fundamento, apagou-se da lousa e ficou: corram, o que pegarem é vosso. Então, se não somos dignatários, se não somos o realizador de nada em absoluto, se não realizamos a nós mesmos, e temos a fartura imensa de tudo que adentra em nós e que nos faz da natureza humana e espiritual uma fartura gigantesca, e se não retornarmos disto, daqui para frente, é um esculacho, como grande este mundo lá fora. Então, esculacho por esculacho, fica esculachado. E que convivemos com isso, com as diferenças mais aberrantes possíveis, mais indignas possíveis. Se retornarmos dentro desta civilização com o respeito e a dignidade de um silvícola, talvez tenhamos dignidade nos nossos próximos passos, nas nossas próximas relações. Não tivemos uma dignidade pelos nossos semelhantes. E assim por diante. E assim por diante. Quer dizer que o assim por diante é como a maré. É o assim por diante. Dependente de todos os ares, dependente da mudança de lua, dependente de tudo isso, atribui-se a uma gigante, uma onda menor e uma onda menor. Então, se levamos em conta tudo isso bem simples, no simples absoluto está o fundamento. No fundamento, ele está em todas as partes. Sabe de que modo? No mesmo fundamento deste ar está um ar muito pesado, menos pesado, um pouquinho menos pesado, e o ar mais sutil. Estamos com os nossos órgãos no nível material, depois um pouco menos material, até que esta materialidade desapareça. Então, o salto de falar de Deus, de entender de Deus, julgar de Deus, ou falar disto ou daquilo, está muito longe. Enquanto isto, aquela mão que está chamando diz assim: ele está conversando muito, chegou a hora, vamos. Mas vamos para onde? Vamos para um lugar que se discute Deus e que fica discutindo mais uns 300 anos. Vamos. Ei, não tem ei, nem ai, vamos. Porque tem ei e ai para todos que não estão mais sentados nesta cadeira. Então, quando existe ei e ai em nossas vidas, disto ou daquilo, seja do que for, recordem disto.
Recordem do solo onde disseste que é vosso. Recordem dos seres humanos que estão à volta que disseste que é vosso. Como pertences. Recorda dos seres humanos que estão à vossa volta, que, engolindo em seco obrigatoriamente, vão ter o seu destino traçado. Isto que tratamos não é um conhecimento à frente. Tem conhecimento à frente em milhares de bibliotecas deste mundo, com todos os conhecimentos adquiridos, desde o princípio daquilo que foi manifestado e foi encontrado através da visibilidade de que foi encontrado. As pirâmides existem, os seres das pirâmides existem e tudo mais. E antes, quando não existia? Então, houve seres que não quiseram deixar vestígios de que existiram, para não deixar o vestígio de que eram donos. Seres especiais que moravam nesta terra antes, entre encarnados e desencarnados, muito especiais, não deixaram nenhum vestígio. Não deixaram vestígio para dizer assim, olha, naquela civilização, eles eram donos também. Então, se deixamos muitos vestígios de que somos donos desta terra, somos visíveis, extremamente visíveis. Então, talvez os silvícolas, que já não têm mais nem a possibilidade nenhuma mais de estar nesta terra, porque está devastado tudo, está devastado até a possibilidade de seu próprio reino natural, que ficou imexível durante milhares e milhares de anos. Mas estes silvícolas, recordem bem, são da natureza humana e espiritual. Então vão desaparecer, porque não há outro modo. Porque todos os donos tomam conta de tudo. E tomam conta, principalmente, da capacidade desses seres subsistirem. Então vão ser abraçados civilizatoriamente e estarão à deriva, como mendigos por todas as esquinas. Então, se poderíamos dizer, então, o que é meu? Sabe o que é vosso? Todos vós? A vossa existência. Apenas isto. Tudo demais é transitório e tudo demais não há como demarcar como vosso. Até este organismo. Não há como. Então, se fechar o olho, independente de qualquer traçado existirem, só estar existindo, este sim, porque estarão existindo, e estarão existindo, e estarão existindo. Os demarques é aquilo que saímos simplesmente do fundamento de existir. Existimos para quê? Do quê? Existimos e multiplicamos as impressões, de tal modo que as impressões ficam no nosso dono. Se saímos de uma, vamos para outra. Se saímos da outra, vamos para outra. Ficamos com tantas impressões que falam, mas eu sou dono do quê? Talvez a gente possa procurar os donos da pirâmide, os donos de todo o Império Romano nesta terra, os donos de todos, os donos e os donos. E os donos daqui mesmo. Então procurem neste quarteirão os donos. Procurem.
Então precisamos estar acolhidos. Não precisamos passar frio, nem fome, nem sede, nem nada, porque a abundância é tão grande que se um ser da natureza humana e espiritual nesta terra passa sede e passa fome, estamos falidos. Porque é um Éden de possibilidades. Como transitamos nisto? Mas aqui, filhos desta vida, não é uma aula geográfica, histórica, antroposófica. É uma aula de trazer para todos vós, de novo, aquilo que está esquecido. Então, se saírem daqui, esquecerem a carteira, aquilo que guarda tudo, e forem embora, esquecerem disto, alguém vai bater, escuta, o seu fundamento, esqueceu, vem de volta. E sai correndo e vem de volta e pega aquilo e põe no bolso. Mas se esquecerem totalmente disto, e se ninguém tratar disto, e se não for com a carteira, for o resultante de algo de que fará valer de vossa vida lá fora, isto é simples, não é? Mas o fundamento não é simples. Simples. É que não existe modo de sairmos por todas as partes e esquecemos o ar. A água. A esquecemos. Estamos esquecidos. Foi muito adiante. Que é ar mesmo? Então viemos aqui para bater nas costas e dizer, olha, fundamento está esquecido. Mas para onde estão em todas as impressões, o fundamento não é necessário, o fundamento não traz lucro, o fundamento é isto e o fundamento é aquilo. Então quem é que nos deu tanto? Então existe algo. Aquelas que se manifestam aqui, que são dois seres conjuntos, que trabalham juntos, que vivem juntos, de modo que alavancam uma a outra na potência divina em ação. Então são algo que são manifestados, que são geridos, criados, e de que é de um modo ou de outro. Então nossos nomes originais não é este, que todos conhecem, como Raquel e Sofia. Pegamos um nome qualquer nesta língua, ou mesmo sendo que diz respeito a Raquel, que é um nome antiquíssimo, muito antigo. E estamos aqui nos manifestando. Então, quando ficamos esquecidos de todos os fundamentos, algo aconteceu, e viemos buscar a carteira de volta. E no reino deste fundamento, e no fundamento do fundamento, isto mais do que um ar, vamos no fundamento do ar e vamos na potência do ar, no espírito do ar. Porque o que é a impressão que temos do ar? Então existe o espírito do ar. Então existem seres do ar. Então, se retornamos e o ar significa tudo isto, significa que estamos acordados disto, revelados disto. E se não perdermos este fundamento, nem outro fundamento, nem outro fundamento, o fundamento diz a direção de ir e vir, e contornar, e voltar de volta, e voltar para casa, e seja o que for. Quando nos perdemos do fundamento, o mundo diz, no quarteirão de cima, no quarteirão de baixo. Se não for isto, se não tiver esta impressão, não valerá. Vou construir esta impressão em vós e nos meus semelhantes para que ele seja. Mas não seria tão absurdo
que cada um daqui como encarnado nesta terra valesse a pena trazer para os seus semelhantes os fundamentos? Então, pelo veículo maior, pela potência maior, por tudo que sustenta e de que fez sustentar, sou intermediário disto, e vós, seres da natureza humana e espiritual que aqui reina, sois tanto igual, do tamanho que for, na idade que for. É assim que se fala. Não, você é meu filho. Então, está assinado até embaixo que é seu. Então, se é seu, então ande como nas minhas impressões neste mundo, igual às minhas impressões, e sereis nós. E nos multiplicaremos na terra. Então, todos os seres que se expressam aqui, através desse, são intermediários de um plano maior. Neste plano maior, esse maior plano maior, a velocidade é tão gigante e tão imensa que é impossível conceber. Deste plano, subsidiários deste plano, de velocidades gigantescas até uma velocidade mais esta que nós estamos aqui, mas existem velocidades mais baixas ainda. Quer dizer que ela, que compreende aquilo que o rarefeito ascende e o pesado descende. E o que está abaixo desta velocidade, inigualavelmente é o ar mais pesado que possa existir, mas todos se acomodam nela e falam que são donos ainda. Somos donos disto. Então, daquilo que somos intermediários constando que somos sustentados, somos existentes, dentro da natureza humana e espiritual, um consignado, um feitio, que é indiscutível. Então podemos até ficar discutindo até o fim de todas as eras quem inventou o ser da natureza humana e espiritual e os fez e criou e sustentou com todas as proezas dessa capacidade possível. E disse, tudo será sustentado. Se pegar a mão, que é sustentada, pegar uma corda, colocar num pescoço que é sustentado, subir em algum lugar que é sustentado. Quando pular, nada virá que tire o sustento disto. No inferno e no céu. Seria muito simples se não fosse sustentado todos os seres mortíferos que vieram para esta terra e mutilaram milhões. Seria muito simples ter uma negociação divina de que não sustentasse o mal. Isto já tratamos para todos que aqui vêm. Se isto acontecesse, não estaríamos aqui para que um grande mal reine em nós. A escuridão, o esquecimento, a arrogância, a feitura máxima de que somos importantes, de que somos donos de tudo. Então, se houvesse essa negociação, não estaríamos aqui. Ou estaríamos sim, porque temos a impressão que somos santos. Justificamos todos os modos possíveis. E daquilo que entendemos é que valerá. E é sustentado. Então podemos discutir o Pai de que sustenta seres que vieram a esta terra para exterminar seres.
de que sustenta seres bestiais, e tem falanges bestiais, que num passo que possamos dar, eles tornam-se dono de uma parte de nós. E nós vamos reclamar para quem? Para um guia? Então, se existe um caldeirão de teste onde nós estamos, e todos que aqui estão, não para discutir, porque podemos discutir 5 minutos antes da última expirar. Se existe Deus, ou se existe aquilo, ou existe aquilo. Pão, expirou. Então, o expirar último é indiscutível. E ele diz respeito que tudo o que advém disso, que não podemos fazer, que exista. Ele existe, então é indiscutível. O indiscutível acelera algo em nós. O perjúrio, a arrogância, podemos discutir qualquer algo neste mundo. Isto não é para entristecê-los, é para alegrá-los. Sabe por quê? Porque estamos batendo nas costas e dizendo, esqueceram a carteira. Corram antes que alguém roube. Provavelmente muitos foram roubados e quando vieram buscar a carteira não estava mais. Esqueceram. Esqueceram até do caminho de volta onde estava a carteira. E todos aqueles que se manifestam aqui, retornando, todos, trazemos a mesma fidelidade, somos sustentados intermediários, não somos donos de nada. Não somos donos deste que se manifesta aqui, desta possibilidade. Nada, de absolutamente nada. Se existe algo para nós, é por obséquio. E principalmente por obséquio divino. Tudo que possam despender de todos os recursos e energia neste mundo, vem por obséquio divino. Ninguém o fez. Nenhuma energia vem por si mesma. Nenhuma se não vem de outra. Uma energia vem de outra, vem de outra, vem de outra ou vem de outra. A energia que é necessária para esse organismo físico vem de outra energia. E se vem a energia dos elementos, vem também a energia dos elementos. Porque é impossível qualquer ser da natureza que possa estar, que os 5 elementos não reinem. Quando no reino, que já tratamos, dos silvícolas, que tem uma gratidão imensa pelo Espírito, de tudo que está à sua volta. E que parece seres dizerem que são donos, não existe. Eles não são donos. Vivem no Éden, porque se precisariam ser donos. Não poderíamos todos viver no Éden e não na miséria? Mas existem os donos das pátrias, existem os donos governantes, existem os donos que se consagram políticos, existem os donos que consagram arrogantemente qual é o melhor meio possível dos seres desta terra viverem ou não viverem. E existe tudo e é sustentado. Então, o maior cuidado de todos nós que estamos aqui, saibam, porque será sustentado.
E aquilo que é sustentado é visível, é manifestação. Então temos um perigo enorme no capacitor de ser a natureza humana e espiritual, porque somos manifestadores. Trazemos impressões, espalhamos impressões. E neste cuidado extremo, como se tivéssemos à mão uma arma muito perigosa, e alguém diz, cuidado, leva, mas não tropeça. Não tropeça. O que se estabelece em nós, filhos da natureza humana, espiritual, todos vós, todos nós. Não há como se manifestar aqui se não for um ser da natureza humana e espiritual. Não há como. Não há como um espírito evolutivo de outro modo que não seja natureza humana e espiritual e ser intermediário. Então é justo que falamos, é justo que pensamos, é justo que sentimos, é justo que temos a direção. É justo que dentro de tudo que adentra somos e que é sustentado, num desrespeito que nós fizemos. Este é um fundamento básico. Fora disto, estamos esquecidos de algo muito importante da carteira. Então, filhos desta vida, todos nós, filhos existenciais, aqui reinamos juntos, e é uma grande alegria estar aqui. Então existe uma grande alegria tratar dos fundamentos sentado neles. Sentado neles é uma grande alegria, a alegria maior de todas as alegrias. E ficamos com muito cuidado disso, fazer como vamos sair deste fundamento? Cuidado, 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 cuidado. Então é assim, quando somos donos e temos a impressão que somos donos, tem algo muito incrível, tem uma impressão que é sustentada. Impressão, porque de verdade nada o é nessa estirpe. A impressão que fica com este ser da natureza humana e espiritual. Dentro do consignado desta impressão, ele diz que ele é dono da impressão, de que é dono. E a impressão que é dono fica. Aí, alguns minutos antes do último expirar, que ele está cuidando da impressão do que ele é dono. E quando ele se vai, a impressão de que ele é dono fica e ela é sustentada. E a impressão é sustentada. Até que ele possa ter a revelação de que ele não é dono de nada. Ele está em volta daquilo, mesmo não estando, mesmo estando em qualquer parte. Ele pode dizer para aquele ser da natureza humana e espiritual que está do lado, dizer, eu sou o dono, eu estou aqui, mas eu sou o dono daquilo, naquele mundo lá. Imaginem os faraós com a impressão de que são donos da pirâmide. Cuidado, filhos desta vida, porque a impressão que temos e na arrogância que temos e formatamos as impressões, elas se sustentam e se manifestam. E as temos como nossa. Então, se temos impressão que somos donos de algo ou de alguém, ou fazemos desta impressão que se torne coletiva, elas
se sustentam. E se temos que dar conta disto, será que temos que dar conta disto? Quer dizer que podemos ter a impressão que quisermos, ser sustentada por toda a volta. No quilate daquilo que podemos ser donos ou não, e no quilate que podemos dizer, nem mesmo não estando aqui, de que dentro das suas impressões ele é dono, e aquilo fica, e aquilo corrói, e aquilo fica, aquilo corrói, e aquilo fica, e aquilo corrói. Então saibam todos vós, sabe quando dois seres manifestados nesta terra ou em outros campos de vida possam dizer que existe uma propriedade de quem não são donos, mas de permanência, apenas quando as impressões desapareceram. E quando estes seres vêm diretamente e estão em totalidade acordados. De outro modo, cada um vai para o seu canto. Ah, não vai? Vai para o seu canto. E se somos donos dele, contamos para os nossos vizinhos lá no outro campo de vida. Sabe aquilo lá? Eu fui dono porque ele. Isto mesmo, filhos desta vida. Estamos colocando uma grande alerta. Cuidado. Porque dentro do mistério do Criador, tudo que se manifesta será sustentado. Infinitamente ou não. Até que tenha uma revelação. E que no interior desta revelação, por si mesmo, de um poder divino, dentro da lei, se quebre a impressão. E quando se quebra, dá vontade, sabe do quê? Sabe do que dá vontade de fazer? Quando quebra uma impressão. E de que esta impressão pode desnortear para todos os cantos possíveis, de tudo que é muito longe de casa. Dá vontade de fazer o quê? Então dá vontade de olhar para si mesmo e dizer, que imbecil! Quer dizer que imbecil é não becil. Quer dizer que imbecil é estar lúcido, não lúcido. Isto é imbecil, não lúcido. O becil é aquele que tem um transtorno, que podemos dizer que tem um distúrbio, e de que podemos tratar, assim como todos tratam, que é uma loucura. Então se diz que ele é imbecil, não lúcido. É claro? Então, imbecil é não lúcido. E quando nós estamos lúcidos, podemos fazer uma obra de impressão que se sustenta e não saímos dela. Então, dentro de uma vigília onde se contempla um ódio conjugado com a capacidade de pensar. O ódio está no módulo emocional, num dos aspectos do módulo emocional, em conjunto daquilo que recepciona na capacidade de pensar, juntamente com isso. Aí, junto com isso, ele também tem a capacidade de conhecer, de conceber, de gerar. E tudo isto conjugado, o que diz respeito que essas impressões atingem tudo e se sustentam tudo. Então poderemos pegar isto que nós estamos tratando, levar em algum lugar que é fracionado, porque estamos com um problema renal muito sério. E este problema renal, porventura, vem de um estado emocional, emocional de ódio que, conjuntamente com a capacidade de sentir, com a capacidade de pensar, com a capacidade de arguir, com a capacidade de expressar, com a capacidade de conhecer, com a capacidade de conceber e com a capacidade, tudo isto junto, porque recepcionamos tudo isto junto,
Então existem órgãos que se ressentem, diminuem, endurecem, e aí vamos num especialista de rim. Esse especialista de rim olha o rim. Então, numa máquina que olha o rim. E vamos dizer que em todas as hipóteses possíveis de tudo que tratamos, gera através disto. Se temos a impressão de que algum tipo de alimento ele é o ideal, porque temos a impressão disto, e dentro que manifestamos agora, e esta impressão se efetiva, esta impressão efetiva em totalidade, em todo o organismo, e mais do que em todo o organismo, nas velocidades depois, desta velocidade orgânica, da velocidade um pouco depois da orgânica, depois disto e depois daquilo, e depois que vão embora levam tudo junto, até o rim junto. E quando temos uma revelação, em algum modo, em algum canto de tanta vida, olhamos no espelho e nós sabemos que imbecil. Mas esse imbecil traz um estado onde ele desesperadamente quer voltar, que dentro da imbecilidade dele, ele deixou um manifesto gigante onde caminhou, onde se manifestou nesta terra. Por assim dizer, esses laços que ficam e pulsam, não tem como dizer assim, posso deixar isto para trás, porque Deus é bom e vou-me para o céu. Sabe porque todos aqui não estão no céu? Por isto que tratamos. Todos nós. Exatamente por isto. Destes fundamentos que tratamos. E tudo que tratamos. Mas isto é complicado demais para saber disto. É muito complicado. Sabe quando dizemos que o simples é complicado? Porque ficamos complicados. Ficamos complexos. Onde o mundo é complexo, onde tudo é complexo. Então o complexo diz assim, será que permanecia um espaço de meu interesse, daquilo que pude caminhar e sentar, para dizer doar, para dizer que não sou dono, para dizer isto, mas que maneirismo, para que eu vou utilizar isto? Então, fiquem na complexidade, armazenem impressões e discutam isto 5 minutos antes de algo inconcebivelmente indiscutível. Chegou a hora, vamos embora. E se temos, neste grande mundo, impressões que guardamos, porque achamos que devemos guardar aquelas impressões, e elas permanecem em nós. E quando essas impressões permanecem, elas se materializam em nós, fica visível em nós. E mesmo que quisermos arrancar com as unhas, fica difícil de arrancar. E as impressões, então, interligadas com outras impressões, com outros seres, interligam-se. E as impressões, como são sustentadas em um que está interligado, que é sustentado, faz de nós, as impressões, um pedacinho daquilo que podemos dizer, do que concebemos de nós mesmos. Porque se tirar de uma vez não é mais aquilo. Se tirar mais aquilo, também não é mais aquilo. Então, cuidado. Se nas impressões que armazenamos, e tiver pulsantes com outras, e de que nós armazenamos do modo que quisermos, e de quando armazenamos as impressões, estavam no mesmo quilate das piores impressões, ela se armazena nas piores impressões. Vestimos ela com a melhor roupa, a melhor gravata, o melhor sapato, tudo de melhor. Quando olhamos para aquilo, olhamos e dizemos, por que haveria de não estar? Isto é absolutamente visível para o espírito
para a visão real, não a visão destes dois olhos. Como na visão de dois olhos não poderíamos notar isso e ver isso, ficamos espertalhões. Armazenamos num lugar que dizemos assim, isto é só meu, ninguém vai ver mesmo. E é altamente visível, porque toda manifestação é visível desde que seja. Cuidado. Quantos cuidados precisamos ter? No que late disto, quando, depois dos 5 minutos antes e depois, tudo isto vai igualzinho e pulsa igualzinho. Por que acham que todos vós estão aqui? Não estão no céu com os anjos celestiais? Por isto que tratamos. Mas nós não. Quando dizer nós não, vejam vossa impotência absoluta. Nós sim. Nós sim. E dentro disso que tratamos, e como faz parte deste grande associativo, deste grande mundo, ficamos trapaceiros. Sabe quando ficamos trapaceiros em prol do quê? Daquilo que é sustentado. Daquilo que marcamos em nós mesmos, como se marca em animais, que é altamente visível e tem um dono, e ficamos tão felizes de terem um dono marcado no bumbum. Não, jamais será. Por que será que estão aqui todos vós e todos nós? Por que não estão no Éden? Por isto, filhos desta vida, santificados, beatificados, arrogantes como todos nós, infinitamente, marcamos o que quisermos nesta vida. Por que será? Por que será que quando fechamos os olhos fica escuro? Que só podemos ser dependentes da luz externa, porque senão é tudo escuro. Pelo menos sabemos onde estamos. E sabemos que tudo é sustentado. E tudo que é sustentado é manifestado. E tudo que é manifestado é visível. E quando transpormos para uma imensidade de regiões e tudo, seremos a visibilidade disto. Mas quando soubermos que temos visibilidade disto, vamos tentar esconder no que é escuro. Porque acham que existe um mundo gigantesco na escuridão para esconder a si mesmo. Mas como encarnados estamos salvos disto. Porque os olhos carnais não veem isto, mas os olhos do Espírito veem. Então, por isso, toda a literatura de pós-encarne, uma infinidade de literaturas que tratam disto, mas lá é lá, lá os espíritos, lá os fantasmas são lá, e lá é lá, aqui e lá é o mesmo. A única diferença é que podemos esconder algo que lá não conseguimos esconder. Em aparência, porque todos os seres que têm a visão real veem. Quando isto for uma revelação para nós, existe um estímulo, um desespero. Porque aquilo que vestimos, com a melhor roupa de todo modo possível dentro de nós, quando tiramos a roupa, ficamos desesperados. Então fomos convidadas para cada vez mais ser simples, utilizar do verbo que se manifesta no reino onde estamos nos manifestando. Por isso falamos de carteira,
Por isso falamos de geografia, por isso falamos de metafísica, por isso falamos do que quiserem. Simples, muito simples, e principalmente do fundamento. Então saiba, se tirar todas as impressões do que sois existenciais, e isto vão levar para sempre. Porque quando não forem, não serão mais nem nada e nem seres da natureza humana e espiritual, nem cambiantes e nem testados, serão nada. Mas enquanto forem existenciais, se querem ser nada, não serão. Se quiserem pôr uma corda no pescoço, não vai adiantar. Se quiser isso, também não. Bom, temos o Éden, temos o paraíso, temos o ar, temos o alimento, temos como nos manifestar, temos tudo o que é possível, estamos num universo gigantesco. Mas uma voz só, cuidado, porque tudo que se manifeste será sustentado. E tratamos de todas as possibilidades de sustentação. Então, para aquele que é intermediário de nós, podemos tratar disso. Ele tem a nossa visão, e a nossa visão não é do olho carnal. Quando em trabalho. E diante disto, pode ter uma fidelidade absoluta no que tratamos aqui, em totalidade. Se colocamos nos nossos óculos real, a visão é real, como é, onde for. E se colocássemos em vós todos esse óculos real e a visão real, e haveriam de haver de fidelidade entre todos vós. Então, filhos desta vida, como nada poderiam ser superiores aqui pelas impressões que trazem, que nada poderiam ser superiores no contingente daquilo que faz o acabouço de si mesmo, com todas as propriedades e impressões, como podemos levá-la a sério? Então levamos os fundamentos, sois existenciais, é um milagre. Sois da natureza humana e espiritual, 2 milagres. São seres encarnados nesta terra, é um milagre. Como que vem e como que sai? Vamos discutir isto? Quantos milagres já contamos disso? Isto podemos contar. É mais do que um milagre. No apogeu disto, dentro do contágio real, não tem um pedaço de terra. Somos conjuntamente o mesmo universo em todas as partes, em todas as partes, em todas as partes. E queremos lutar por um pedacinho e falamos, sou dono. Pisamos, arrancamos, devastamos. Ficamos donos dos minerais, da água e de tudo. Falamos, somos donos. Donos. Então poderíamos dizer para nós, vamos num espaço onde é o lugar do nada. E lá façam o vosso solo, todos os elementos, e tudo que faz a vida existir, vai lá. Podemos ser levados para lá, realiza isto. Mas não esqueça do sol. E não esqueça de tudo mais. Faça tudo. Será que isto não traz algo inacreditável para todos nós?
Então, nesta partitura, filhos desta vida, existe uma redoma especial para todos nós, de seres que emprestam esta possibilidade. Um empurrãozinho assim, estamos numa região distinta e diferente, como se estivéssemos, como que num lugar especial, entre um pouquinho entre mundos, nós, todos aqui, e todos os seres que estão desencarnados, onde a roda virou. Sempre contamos na possibilidade do milagre da natureza humana e espiritual e de um ser da natureza humana e espiritual, que dentro de todas as revelações e dentro da potência de todos os fundamentos que se formatam neste ser, de onde não se espalha por todos os vestígios e impressões para todos os lados, e de que a sua natureza original cada vez mais se faz. Acontece que esta potência que tratamos, que não vai embora para todo canto, dentro de toda a nossa imbecilidade, do nosso esquecimento, da nossa arrogância, ela em si mesma realiza uma obra. Quer dizer que tudo que recepcionamos, que nos sustenta, das radiações todas se abraçam, e o contingente disso, ele faz por si mesmo uma totalidade. Quando tem essa totalidade, só existe uma querência, o Criador, o sustentador, o mais próximo possível. Retornar à fonte original. Então, quando este ser da natureza humana e espiritual, falamos 1000 vezes, porque é grandiosa, esse ser existencial. E no apogeu de seu intento, dessa totalidade, sempre aparece algo. Sempre. Na medida que temos a possibilidade e a potência. E esta carteira esteja cheia da potência divina, não de recurso barato. Acontece que é uma passagem. Enquanto esta potência não existe, as passagens se fecham. Desde que existam, as passagens se abrem. Estou pronto, a passagem se abre. O que é uma passagem? É para um campo de vida de uma velocidade maior. Ou num estágio encarnado nesta terra, numa passagem, onde uma revelação tão grande disto faz que contém em si mesmo uma velocidade maior, e que contém a possibilidade de conviver com encarnados, desencarnados, e ter uma visão, olho, que não seja da encarnado. Aproximadamente isto, encarnado ou não, ou numa passagem que seja de encarnado, ou numa passagem de campos de vida. Saibam, não existe atributo, artimanha, impressão que o faça isto. Quando esta passagem se apresenta. Então, se a passagem se apresenta, é como se uma passagem se apresentasse aqui para todos nós e dissesse assim: estão prontos, vão. Iriam? Não iriam. Porque toda a potência e tudo consignado está nesse grande mundo lá fora, como se fosse tudo que possa ser de vossas vidas. E de todas as impressões que se são sustentadas. Mas para este ser da natureza humana e espiritual, pela 1000ª vez, existe algo de uma velocidade maior que o traga. É assim que é. Nisto que o leve para dentro desta passagem, numa velocidade que é inconcebível por tratar. Ele atinge algo imediatamente.
que todos poderiam dizer que poderia ser tudo menos isto. O descanso. Porque a propriedade do descanso é tão ávida, por tantos milhares e milhares de seres, a sede é tão grande que o primeiro lugar que se apresenta nessa velocidade maior é um descanso. E quando é assim que é, escutem, o estado é tão brilhante neste descanso que mal poderíamos saber diretamente que jamais estivemos descansados. E este descanso é tão maravilhoso que imediatamente este ser, porque é de verdade que muitos já fizeram e todos dizem o mesmo, era lá, cheguei na pátria de Deus, e se eu ficar infinitamente lá, está ótimo. Lá não tem paisagem, não é um mar bonito, não é um céu azul, e não é nada disso. É um estado inigualável. Do mesmo modo, numa velocidade como esta que está lá, dentro, nesse descanso, aflora dentro deste ser, natureza humana e espiritual, a entrada, uma das entradas principais, dentro do emocional humano, que subdivide-se, entra no estado de gratidão imensa. Aflora a gratidão no estado do lado de fora. A gratidão está na manifestação deste ser da natureza humana e espiritual e que estará para todos quando aconteça. Qualquer um não é da natureza humana e espiritual. É outro tipo de natureza. Nesta gratidão imensa. Então, esta gratidão imensa não é por alguma conveniência, não é por nada, ela é absoluta. Na mesma velocidade que tudo isso que tratamos, há algo que floresce, não do lado de fora para ir a algum lugar. Entramos em oração. Então, esta oração não é porque este ser entrou numa capela ou em qualquer adjunto onde se ore. Ele sabe que tem um lugar de que ora permanentemente e de que se está morto, ele está morto. E se ele está vivo, ele abre que nem pétalas, como os orientais o tratam. As pétalas se abrem e ele entra em oração. Então, por obséquio de todos nós que estamos aqui, vamos colocar as palmas para cima, apenas para, num trato simples, dizer que estamos prontos. Estar em oração significa que toda a potência desta natureza está combinando com todo aquilo que o sustenta. Entramos em oração. Quer dizer que a oração significa de que temos algo íntimo, de que queremos ser intermediário desta oração, por tudo que possa ser daquilo que sabemos, não sabemos, por tudo que possa estar por todas as partes, por todos os elementos, por tudo. Então saímos da nossa propriedade, do que temos, dos endereços que temos, e temos um endereço existencial, da existência. Existe algo no indicador deste pórtico, na fidelidade deste pórtico. De que trata assim? De tudo que tratamos são ritos de passagem, já que quando acontece um rito de passagem, tudo fica diferente, tudo não é mais o mesmo.
nesse estado de gratidão e oração, há três vertentes aqui entre nós, dado o indício, o intento deste pórtico e os adereços desta possibilidade. Três vertentes, três condicionantes, três indicativos, seja o que for. O primeiro, que para cada um aqui residente e encarnado, há um ser desencarnado de múltiplas regiões, que para cada um de vós tem o apetite de reencontrá-lo. Seja muito distante, seja de um tempo gigante, por um tempo pequeno, ou até um tempo diminuto. Mas este ser tem que estar lúcido, numa lucidez de que sabe a própria imbecilidade, limpo, e jamais que vai entrar aqui para fazer pedidos imbecis. E nem o querem de qualquer um daqui, a não ser estar próximo. Não são resolvedores, são seres de cada um que querem estar próximo dentro da aventura da vida. O que diriam para este ser? O que diriam se não for pedido? Então eles sempre vão colocar as palmas em cima de vossas mãos. Então, como estamos aqui a 6 mãos, então haverá 3 seres aqui, para cada um imediatamente no mesmo canto. Então nós podemos dizer que bem-estar sagrado reencontrá-los nesta diligência infinita, neste proveitoso infinito, neste álimo infinito. Que graça reencontrarmos! O que talvez ele o diga para vós, já que está desencarnado, já que tenha talvez não os olhos do encarnado apenas, aí não podemos tratar de nada, porque é confidencial. Que seja confidencial para todos nós. A segunda vertente, o tão tratado guias. Sempre tratamos dos guias, já que os guias estão ultrajados. Ultrajados no seu ofício. Ofício de um guia. É o conhecimento exato e total de algo para algo, de um lugar para outro lugar, de um presságio ou talvez para outro. Um guia. E um guia, ele não tem obrigação nenhuma. E um guia não é para cada um de nós. Nós não temos um guia particular. Temos um guia da nossa irradiação. Um guia na irradiação de que ela está à frente. E nesta irradiação que está à frente tem milhares e milhares de guias, os mais sutis até os mais próximos aqui. E ele vem
E aquilo que estamos dentro da irradiação deles, eles podem atender imediatamente para guiá-lo. Não para resolver as questões de vossos bolsos, nem a questão de vossos semelhantes, porque quem sabe dos vossos semelhantes são as inteligências maiores. Sempre estarão prontos para cada um. E quando chegarem perto desta irradiação, vão estar de um modo distinto, um guia. Eles sempre têm um postulado, um modo. Bate na omoplata esquerda. Omoplata esquerda. Sempre vai sentir algo na omoplata esquerda. E quando este guia se dirige, ele diz: siga-me, já que sabe diretamente no coração, no intento, no desespero de onde está perdido. Perdido. Então sempre dizemos isto. Nos campos, nas florestas, nos desertos, seja o que for, quando nos perdemos é muito simples. Apenas um guia que mora naquele lugar, naquele terreno, pode se apresentar e dizer: eu estou perdido, vou morrer de sede, de fome. Ele diz: siga-me. Mas sempre dizemos assim: se estiver carregando um peso enorme, ele diz: deixa o peso enorme, porque não suportará a viagem. E ficará no meio, e eu não vou capor nas minhas costas e levá-lo. Então, a disposição dos guias estão no quilate do nosso desespero, de tão perdido que estamos. Mas quando ele se aproxima de nós, ele diz: siga-me. Quer dizer que, às vezes, estamos desesperados pelo quilate de até ficar, não de ir, não de caminhar para onde precisam caminhar, de onde estão perdidos. Eu estou perdido, guia, porque perdi minha carteira. Por favor, acha minha carteira, só isso que eu quero. Ela falou: isso não é trabalho meu. Quando tiver a disposição de saber de verdade onde estão perdidos, posso. Siga-me. Deixe tudo e siga-me. Então talvez Cristo, o grande Cristo, fosse o maior guia da humanidade, não é? Siga-me. Não é isto? Quem daqui, entre todos nós, está no quilate de seguir Cristo? Um guia da humanidade, já ouviram disto? A terceira vertente: seres curadores. Seres com apetite de curar, num consignado deste grande mistério, de que todo o seu feitio, todo o seu dom ancestral é de curar, manifestar a possibilidade de curar. E foi possibilitado no interior deste pórtico esta possibilidade. E existe uma avalanche de seres da natureza humana e espiritual, seres orgânicos, seres naturais, e isto e aquilo. Quando trabalham juntos, realizam obras inacreditáveis. Até transportam órgãos. Mas quando nos curamos e vamos ver o órgão, nossa, o que aconteceu com o meu órgão? O que foi transposto, o que ficou, o que iria, o que vai. Sim. Estes seres curadores, eles têm um endereço, uma estadia, uma legalidade.
Quer dizer que eles podem estar por toda parte, mas se não houver a legalidade, não houver um distintivo legal para tal, eles aguardam desesperados. Abriu uma pequena porta, eles entram e fazem o trabalho possível de curar. Não cobram nada. Mas eles não são guias. E seres e espíritos curadores são curadores, não são guias. Atinente a isto, para cada um daqui, tem um endereço? Não tem? Mas saiba, nós tratamos do ódio, não tratamos? E no consignado do ódio, das impressões do ódio, e no consignado da natureza humana, em todos os detalhes. Mas ela pode atingir o rim, e o rim fenecer, e o espírito curador chega e quer ajudar o rim. Ele pode ajudar, sim. Ele pode curar o rim e deixar um recado. Cuidado. Nossa paciência tem limite. Instantaneamente, aquele que fez o rim adoecer, fará de novo. E aí eles vão ser obrigados a vir de novo. Aí eles vão ser obrigados a vir de novo. E curar 10 vezes esse rim? Será que é isto? Não é do modo como queiram. É do modo como eles querem. Eu quero assim, deste jeito, deste modo, neste lugar e de tudo isso. Não, não. Então saibam bem, lá no lugar dos silvícolas, quando precisam ser curados, eles têm uma disposição de um local. E neste local de cura, cuida-se desde o começo até o fim. Num lugar onde não há nenhum medicamento químico, num lugar onde não há nada, absolutamente nada, senão o feitio da própria natureza, do intento e do fundamento. Isso desapareceu, mas temos milhões dentro da farmacologia. Não temos bilhões. Então é muito simples. Enveredamos lá, tiramos a carteira, pagamos para curar o rim. E eles curam o rim. Não curam? Não. Dá uma propriedade da possibilidade deste rim trabalhar a mais do que é possível que ele possa, até agonizar, até não aguentar mais. Sinto na palma das mãos uma eletricidade. Essa eletricidade não é o tato, é outro tato. Estes seres são muito rápidos, têm uma velocidade imensa, podem se deslocar dentro da lei e podem tentar cada um para que se desloque como. Serão deslocados. E no endereços, quem já está no objeto da lei, tem trânsito e levarão dentro do trânsito legal, não por obrigação. Se cada um daqui, por acaso, tiver ou trabalhar, ou for dono de uma oficina, será a hora que quiser ou na hora que baterem a porta. Serão obrigados a abrir? É isto. Significa que para Deus, para os seres, para os fantasmas, para os espíritos da natureza, para os xamãs e tudo mais, eles são obrigados. Porque somos muito importantes.
Então saiba, no quesito destas duas criaturas que estão se manifestando, não há nenhum insignificante quesito de obrigatoriedade. Está no quesito da fidelidade e da fidelidade de um conjunto, de uma obra. E de que o tratado dela por todos nós é o mesmo e sempre o mesmo. Pode juntar as mãos. Quando juntamos as mãos, está num desígnio. E este desígnio, quando juntamos as mãos, está no conjunto de toda a obra que trabalhamos, na gratidão, no descanso na gratidão, na oração, e saber que somos minúsculos, já que não realizamos nada, somos sustentados, somos mantidos, fomos gerados, fomos tudo. Não somos donos de nada, e talvez um dia que não sejamos imbecis, não imbecil, não claro, não revelado. Aí, estamos num estado de consagração que está numa velocidade maior. A consagração só existe numa velocidade maior. E nesse estado de consagração, existe efetivo de tudo ao mesmo tempo. Aí podemos nos sentir a residência da expressão do Pai. Ora, cada passo é no finito verbo desta manifestação está uma trindade que sempre foi, não apenas na consagração crística, porque deste modo só apenas haveria esta possibilidade entre seus discípulos, mas em todas as eras, em todos os seus veículos existia consagração, e está entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que significa um mistério gigantesco, insondável, e que lhe é testemunha de tudo. Podemos abaixar as mãos. Estamos em algo muito especial, filhos desta vida. Isto desaparecerá. Desaparecerá os fundamentos. E quando abrir o portão que desaparecer tudo, saiba, aí poderá haver uma revelação, uma vela que não apaga. E podemos olhar no espelho e falar, nossa, imbecil, de onde, que concurso tudo que fez realizar este esquecimento? Todo o dia. Sabe por que eu não estou no céu, no paraíso, no Éden? Sabe por que estou aqui? Por isto. Porque fiz de conta que sou Deus. Existe um quesito, algo, para tratar com todos nós. Então existe uma medição no numerário do tempo, no campo do tempo,
no atributo que precisamos não deste temporário discutível, mas onde podemos abrir todas as portas para chegar aqui. Então poderíamos, dentro de um senso particular, dizer, não é preciso, não. Diz respeito que este curso, este caminho, de tudo isso, faz parte de uma contingência e de uma ordenança e de uma fidelidade. De outro modo, não atingiríamos isto. E sabemos que dentro dos termos desta vida, como todos, que pode ser cansativo para o corpo, não é? É cansativo para o corpo. Mas tem tantos cansativos por corpo, por aí. Poderíamos tratar também que haveria um cansaço daquilo que nos manifestamos e um cansaço deste cavalo, mas eu atributo então que a gratidão natural, que ser sustentada, porque está sendo manifestado aqui por todos nós. Está encerrado. Salve, filhos e filhas.